Sejam todos bem-vindos à Escola Preparatória Online. Quem vos fala é Manuel Nhantende e juntos daremos continuidade à resolução do exame de admissão de português da ACIPOL, época 2025. Esta é a quarta e última parte da nossa resolução, na qual abordaremos as questões de número 45 a 60. As partes anteriores estão disponíveis nos links na descrição deste vídeo. Eu não sei se estamos no mesmo barco, Dalney. Sim, estamos a perceber. Tudo bem. Um pequeno exercício prático. Eu quero que você me identifique a sílaba tônica na palavra ou no nome Milena. Milena. Ela é no E. Lé, não no E, no Lé. Quando nós afirmamos sílaba, é porque sílaba vai ser a junção, geralmente vai ser a junção de uma consoante e de uma vogal. O vídeo que acaba de assistir é um trecho das aulas online realizadas através do Google Meet. Todas as sessões são gravadas, permitindo que tanto os alunos ausentes quanto os presentes possam utilizá-las para revisão. Essas gravações ficam salvas de forma restrita na nuvem da instituição, com acesso controlado. Caso deseje intensificar a sua preparação, pode garantir a sua inscrição, que é grátis, entrando em contato com a nossa instituição pelo WhatsApp. O contato estará de igual modo na descrição do vídeo. Os pagamentos podem ser semanais ou mensais e a partir de 124 meticais você começa a estudar. Inscreva-se já, pois as vagas são limitadas. Vamos avançar com a nossa resolução, onde temos a questão do número 46, que nos diz o seguinte. Os falantes nativos de uma dada língua apercebem-se que a sua língua é objeto de variação e de mudança, e essa variação pode ser. Veja que aqui a ideia é nós identificarmos qual é a linha correta no que concerne à variação de uma determinada língua, certo? Veja que temos a linha A, diacrônica, histórica, regional. B nos sugerem diatópica, regional, diastrática. C nos dão diacrônica, diatópica, diastrática. E por fim temos D, diacrônica, diastrática e social. Muito bem. Quando falamos da variação de uma determinada língua, certamente que a própria frase ela nos sugere aquilo que a mesma é, quer dizer, a mudança de uma determinada língua. No entanto, existem vários fatores que podem influenciar na mudança ou na alteração de uma determinada língua ou de um idioma. Certamente que esta variação ela vai ser diacrônica, diatópica, diastrática, como nos sugere a linha C. Por quê? Muito simples. Vamos refutar as outras linhas e depois explicamos cada significado de cada variação que a linha C nos sugere. Vejamos a linha A, onde nos dão diacrônica, histórica, regional. Certamente, um determinado idioma ou uma língua, ela varia, certamente, de forma diacrônica, ok? O que é isto de variação diacrônica? Variação diacrônica é quando uma determinada língua varia dependendo da sua história, ou seja, a história da língua ela vai influenciar na sua variação, na sua mudança ou na alteração do próprio idioma de alguns termos. Agora, por que aqui histórica estaria errada? Ou por que esta linha está errada? Por causa do termo histórica. Porque o termo histórica ela vai repetir ou vai trazer uma redundância àquilo que seria a variação diacrônica. Porque variação diacrônica resume-se em variação histórica. Então, afirmar que existem variações diacrônicas históricas, estaremos a dizer ainda a mesma coisa. Certo? Certo. Regional. Certamente que existe esse tipo de variação, mas não é um termo geralmente usado para simplesmente ou literalmente dizer que estamos a falar de um objeto de variação linguística. A variação regional, ela nos remete à variação diatópica, ou seja, o termo correto para conceituar esse tipo de variação certamente seria diatópica. Não que variação regional não exista, mas quando nós estamos a falar do termo regional, a coisa já estaria desmistificada, certo? Certo. No entanto, existem dois aspectos. Um aspecto completamente redundante e um outro aspecto completamente simples que nos faz refutar a linha A. A linha B, diatópica.
Certamente que uma determinada língua vai variar de forma diatópica. O que seria a variação diatópica? Variação diatópica é a variação regional, quer dizer, a forma como a língua portuguesa vai ser falada em Moçambique, ela pode ser falada de uma outra forma em Angola, mas também podemos ainda no mesmo país trazermos esta variação ou este objeto de variação. Por exemplo, a forma como a língua portuguesa é pronunciada em Maputo difere-se da forma como é pronunciada em outras províncias, principalmente nas regiões centro e norte do país. Percebemos que existem, diríamos, tonicidades diferentes, fonética diferente, neste caso, simplificando ou generalizando aquilo que seria este tipo de mudança ou de variação. Percebe? Então, percebemos que um determinado idioma pode ser influenciado na sua variação pela mudança ou por onde o mesmo idioma é falado, certo? Certo. No entanto, o que vai nos fazer refutar a linha B não seria este termo de diatópica, porque certamente isto é um objeto de variação de um idioma, mas a outra redundância, onde temos aqui regional. Dizer variação regional equivale a dizer variação diatópica, então estamos aqui a brincar com conceitos. Variação diastrática é aquilo que nós chamamos de variação social, ok? Então temos aqui duas variações que certamente existem. E também a variação regional certamente existe, mas temos aqui esta redundância ou temos aqui esta repetição de termos que nos levam a perceber ou que a nossa linha certamente nos sugeria que nós não teríamos esta repetição, mas certamente temos. Está óbvio isto. A linha D, por que vamos refutar a mesma? Certamente que temos a variação diacrônica, que é a variação histórica neste caso, que já fora explicado na linha A. Temos a variação diastrática, que certamente explicado que é a variação social. Então, tens alguma ideia do porquê que refutamos esta linha? É porque temos aqui também uma outra redundância. Em suma, o que nos faz refutar as outras linhas desta questão seria a repetição dos mesmos termos, mas falados de formas diferentes ou de forma desmistificada, certo? Certo. Logo, temos a questão do número 46, a linha C como a linha devidamente correta. Questão do número 47. Antes de avançarmos com a questão do número 47, por favor, deixe o seu gostei no presente vídeo, se inscreva no nosso canal, partilhe o presente vídeo para outras pessoas que de fato estarão precisando, ok? Certo, vamos avançar. 47. As letras classificam-se quanto à grafia ou escrita em. Muito bem. É muito importante que prestemos bastante atenção nesta questão. Certamente que muita gente teria errado ao identificar a linha correta desta questão. Não porque não soubesse daquilo que seria a classificação das letras quanto à grafia, mas porque não leram a questão minuciosamente, ok? Então, é muito importante, e não só nessa questão, assim como noutras que iremos nos deparar com elas, devemos prestar bastante atenção. Vamos às alíneas. A. Vogais e consoantes, B, maiúsculas e minúsculas, C, fortes ou ásperas e, por fim, temos D, ortografia e escrita. Vamos começar com a própria ortografia e escrita. Primeiro, devemos analisar a nossa questão. Aqui nós temos uma palavra-chave bastante importante, ou seja, temos duas, ou melhor, duas, né? Temos aqui letras e temos a classificação das próprias letras. O que a nossa questão nos sugere? Ela nos obriga a identificar a classificação das letras quanto à grafia ou escrita, certo? Grafia ou escrita é a mesma coisa, no entanto, isto são termos equivalentes, ok? Então, as letras, quanto à grafia ou quanto à escrita, elas vão se classificar de que forma? Elas não se classificam quanto as letras, elas não se classificam em ortografia e escrita. Por quê? Quando falamos da ortografia e da escrita, nós não estamos a falar ou não estamos a trabalhar na classificação de letras, mas sim a classificação de palavras. Ou seja, quando falamos de ortografia e escrita, estamos a falar da maneira ou da forma ou de um tópico do ramo da língua portuguesa que nós vamos trabalhar ou vamos estudar como escrever corretamente as palavras, onde vamos também aprender acerca da acentuação gráfica. Tudo isto nós vamos aprender na ortografia, certo? Então, ao afirmar que estaremos a falar da classificação das letras, estaremos a cometer um grande erro.
A linha B, maiúsculas e minúsculas. Tudo bem, sabemos que vamos a seguir para a linha A, onde nos dão vogais e consoantes. Vogais e consoantes, nós não estamos a falar da classificação das letras, mas sim estamos a falar certamente da classificação do alfabeto. Ou seja, o alfabeto ele vai ser classificado em vogais e consoantes. As vogais, que são aqueles termos que nós aprendemos certamente no ensino primário, a letra A, a letra E, a letra I, a letra O e por fim temos a letra U. No entanto, esta classificação é a classificação do alfabeto quanto às vogais. Então, quanto às consoantes, seria o restante das outras letras. Ou seja, o alfabeto ele contém 26 letras. No entanto, você vai identificar as vogais que são A, E, I, O, U, elimine todas as vogais, as outras letras restantes são chamadas consoantes. Esta seria a classificação correta daquilo que seria o alfabeto e não as letras, ok? Este termo é um termo muito específico da nossa questão. Fortes ou ásperas, ainda estamos a falar, ou seja, aqui não estamos a falar, diríamos explicitamente ou especificamente da ortografia, mas certamente da ortografia. Mas aqui o aspecto ele é mais específico porque nos leva às sílabas. Ou seja, classificamos as sílabas em fortes ou ásperas quando nós trabalhamos na tonicidade da sílaba tônica. Isso nos remete à fonologia. Mas por que eu disse que tem um pouco de correlação com a ortografia e a escrita? Pois, porque na ortografia e escrita nós trabalhamos um pouco naquilo que chamaríamos de acentuação gráfica, onde temos as palavras esdrúxulas, aquelas que nós chamamos as mesmas também de proparoxítonas, palavras oxítonas agudas, temos as palavras paroxítonas graves. Então, quando falamos da acentuação gráfica, certamente temos uma parte onde vamos tocar a tonicidade das palavras, onde temos as palavras fortes, onde a sílaba mais pronunciada com maior intensidade, ou a sílaba tônica, é aquela em que nós temos a própria classificação. Um tema bastante interessante este da formação de palavras que temos discutido bastante no PSIU, ou seja, na preparação super intensiva online. E por fim, temos a linha B, que é a linha devidamente correta. As letras elas vão classificar-se em maiúsculas e minúsculas. De 46 vamos à questão do número 48, ou seja, 46 não, 47 para 48, que diz o seguinte. As construções com gerúndio podem ter funções sintáticas de dois tipos. Temos a regressivo-progressivo, que não é a linha correta, B, progressivo, predicado secundário, que é certamente a linha devidamente correta. De 48 vamos a 49, que diz o seguinte. As frases interrogativas podem ser globais ou parciais. As globais são formuladas com o objetivo de obterem uma resposta afirmativa ou negativa acerca de um dado estado de coisas. Dependendo do foco, podem ser, temos A, focalizadas, adverbiais, parciais, temos B, com expressões adverbiais, globais, numeradoras, temos C, focalizadas, com expressões adverbiais, com quantificadores. Vamos ter aqui certamente a linha devidamente correta, que é a linha C. 49, vamos para 50. Especificadores são elementos que se encontram à esquerda do núcleo e não funcionam como complementos. Neles se integram, temos A, os artigos, os sufixos, os conectores, temos B, os deíticos, os quantificadores, os prefixos, como a linha devidamente correta. De 50, vamos para 51, onde dizem o seguinte. O advérbio rápido foi usado de forma correta em. Muito bem. Aqui devemos olhar para o advérbio rápido e dizermos certamente onde é que o mesmo foi usado corretamente. Percebamos que aqui trabalhamos um pouco com a concordância nominal, ok? Temos a linha A. Ele fala muito rápido, temos B. Ela fala muito rápido. Temos C. Ele fala muito rápidos. E por fim, temos D. Ela fala muito rápida. Vamos para a linha D, que nos diz o seguinte. Ela fala muito rápida. Por que esta linha está errada? Primeiro, o sujeito, neste caso, ela, ou o pronome ela, não precisa de concordar com o advérbio, neste caso, rápida. Ou seja,
o advérbio não precisava ser flexionado para o feminino para que a nossa frase pudesse fazer sentido, principalmente porque o verbo da nossa frase ele não precisa desta alteração. Certamente o certo seria ela fala muito rápido, ok? Temos B. Ela fala muito rápido. Aqui o advérbio não foi usado de forma correta. Não temos aqui muita como o termo correto. Seria ela fala muito rápido, o que nos faz refutar D e refutar B. A linha C. Ele fala muito rápidos. O advérbio rápidos, ou seja, o advérbio rápido, ele não foi usado corretamente. Não vamos pluralizar o mesmo neste contexto. O certo seria ele fala muito rápido, que é o que nos sugere a linha A. Logo temos 51, a linha A como a linha devidamente correta. 52. A proeminência sintático-semântica do sujeito traduz-se, temos A, relativamente à ordem de palavras pelo fato de, nas frases, o sujeito ocorrer na primeira posição argumental na frase. Temos B, relativamente ao controle de processos gramaticais pelo fato de o sujeito ser controlador típico da concordância verbal preferencial da anáfora frásica exclusiva dos pronomes anafóricos. Temos C, relativamente à ordem de palavras pelo fato de nos parágrafos o sujeito ocorrer sempre na posição argumental na frase. Temos D, relativamente à ordem de palavras pelo fato de nas frases o sujeito ocorrer como complexo na primeira posição argumental na frase. Então aqui devemos certamente identificar a linha correta, tendo como base a proeminência sintático-semântica do sujeito, como seria a própria tradução do mesmo. Vamos aqui analisar minuciosamente as nossas alíneas. Relativamente à ordem de palavras, pelo fato de nas frases o sujeito ocorrer na primeira posição argumental na frase, não seria a linha correta. Por quê? Porque o sujeito nem sempre ele vai ocorrer na primeira posição, por vezes pode ser o oposto. O sujeito pode sofrer a ação expressa pelo verbo. Então, vamos eliminar esta. Relativamente ao controle de processos gramaticais, pelo fato de o sujeito ser o controlador típico da concordância verbal, preferencial da anáfora frásica, que é a repetição da frase ou dos termos da mesma sentença, no início da sentença, exclusivo dos pronomes anafóricos. Esta certamente é a linha que equivale à correta. Então, vamos de 52 para 53. Um ato ilocutório tem implicado um objetivo ilocutório que regula e integra a força de ilocução. Searle 1969 e 1975. Dos tipos de atos ilocutórios e objetivos ilocutórios abaixo, escolhe a opção correta. Temos A, assertivos, declarações, admissões. Temos B, diretivos, assertivos, predicativos. Temos C, representativos, expressivos, declarações e, por fim, temos D, declarações, admissões e comissivos. Então, aqui nós temos a linha C como a linha devidamente correta. Representativos, expressivos, declarações. Vamos para 54. A frase com papas e bolos se enganam, os tolos pertencem a construções com efeitos estilísticos. Temos o seguinte. A linha A, supressão, entre parênteses, nos sugerem elipse e acidente. Temos B, contraste ou antítese. C, discurso indireto livre. Por fim, temos D, inversão, anastrofe. Aqui, certamente, a linha correta seria inversão. Com papas e bolos se enganam os tolos. Um exemplo muito concreto daquilo que seria, ou seja, quando falamos da anastrofe ou da inversão, como o próprio termo já sugere, é quando nós fazemos uma mudança, diríamos. Não estamos a falar certamente do discurso indireto, mas sim estamos a falar de uma nuance que nos remete a uma estilística. Ou seja, além de nós invertermos os nossos termos, é muito importante que a nossa frase ela tenha essência expressiva, neste caso, ok? É a mesma coisa que quando nós trabalhamos com a comparação. Geralmente, quando falamos da figura de estilo a comparação, certamente que, literalmente, estamos a falar de termos onde comparamos um termo com o outro. Mas o que dá uma ênfase naquilo que é este tipo de figura de estilo não seria certamente a conjunção como. A conjunção como ela é importante para que nós tenhamos a certeza de que estamos perante
A figura de estilo, a comparativa, para que não confundamos com a metáfora. Mas o que vai dar essência à comparação vai ser certamente a expressividade da coisa. É a mesma coisa que acontece com a inversão. O mesmo que acontece nesta frase. Com papas e bolos se enganam os tolos. A frase direta, diríamos assim, ou a frase sem esta inversão de termos seria: os tolos se enganam com papas e bolos. Um outro exemplo seria eu dizer o seguinte: nepotismo até quando? Deus meu. Perceba que esta frase ela tem sentido. Vamos lá, deixa eu escrevê-la. Nepotismo até quando? Deus meu. Veja que aqui nós temos uma frase onde alguém, né, fala de forma, diríamos, declara uma crítica, não sei a quem esta crítica, mas é uma crítica do nepotismo, onde mesmo diz: nepotismo até quando? Deus meu. Perceba que aqui há uma inversão ou o uso desta figura de estilo, a da anastrofe, certo? Certo, então temos 54, a linha D como a linha devidamente correta. De 54 vamos para a linha do número 55, que nos diz o seguinte: atenção à frase. Eles estavam muito nervosos, nunca tinham feito exame de admissão. A frase sublinhada está no... Veja que aqui a frase sublinhada é esta, então devemos dizer aqui qual é o tempo verbal da nossa frase. Certamente esta frase está ou estaria no pretérito mais que perfeito composto. De 54 vamos a 56, que diz o seguinte: a leitura é o processo pelo qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto através da, temos a seleção, conhecimento, inferência, verificação. B, seleção, antecipação, interfrásico, verificação. C, seleção, antecipação, inferência, verificação. E por fim temos D, seleção, discussão, inferência e verificação. Certamente aqui temos a linha C como a linha devidamente correta. Estamos a poucos minutos de terminar a nossa resolução. Então, caso você ainda não tenha deixado o seu gostei, peço que o faça agora e deixe nos seus comentários o que você terá achado da presente resolução. Caso tenha uma sugestão de um exame de admissão que prefira que nós resolvamos, note que o exame deve ser de 2025 para cima, ok? Não temos resolvido exames anteriores. Damos prioridade certamente aos exames mais recentes, porque são eles que nos dão uma nuance de como é que os mesmos vão decorrer os próximos anos, 26, 27, 28, 29, até 30, provavelmente até 2100. 57. No gênero oratório estão compreendidos os discursos que contêm 4 partes, a saber, veja que temos o exórdio, a exposição, a autobiografia, a peroração, ok? Temos B, o exórdio, a biografia, a confirmação, a peroração. Temos C, o exórdio, a exposição, a narração, a peroração. Por fim temos D, o exórdio, a exposição, a confirmação, a peroração. Certamente vamos ter a linha C como a linha devidamente correta. A questão do número 58 como a penúltima questão. A estrutura básica de um soneto temos 4 estrofes de 6 versos, cada 2 estrofes, 2 versos. Aqui nós vamos ter a linha C como a linha devidamente correta. Certamente as últimas questões aqui, estou a ser muito breve, desculpem. 59. A característica linguística de um soneto na poesia de Luís de Camões. Certamente que aqui a ideia é você ler o próprio soneto, neste caso. São questões que são feitas para deixar a coisa um pouco complexa. Também não devemos simplificar tudo, né? Então temos 59. Bem, última questão que vamos explicar certamente, porque aqui temos a matemática da língua portuguesa. Há palavras que têm significado idêntico ou quase semelhante, diferindo umas das outras por certos cambiantes de significação. As palavras chamam-se. Muita atenção nesta questão, porque a identificação da linha correta da mesma é um pouco complexo. A questão é simples, mas a identificação da linha correta da mesma é complexa por causa da forma como a mesma questão foi colocada. Ainda simples neste caso. Temos A, parônimas, B, antônimas, C, sinônimas e por fim temos D, homógrafas. Outra coisa é a armadilha das alíneas. Por quê? Porque geralmente nós podemos confundir palavras homógrafas de palavras ou melhor, podemos confundir sinonimia e antonimia de palavras por aquilo que nós vamos considerar paronimia, homografia, homonimia,
de palavras e mais, que é um tema que eu tenho explicado bastante e os estudantes entendem a curto prazo ou a curto minuto, se é que este termo é usado. Muito bem, vamos interpretar a nossa questão ou desmistificar a mesma. Aqui diz o seguinte: existem palavras que têm significado idêntico, ou seja, existem palavras que têm o mesmo significado, ok? Ou quase semelhante. Então, estão aqui também a trazer, diríamos, uma posição de sustento daquilo que seria a explicação desta afirmação. Existem palavras que têm mesmo significado, ou significado quase semelhante, não é igual, diríamos assim, ou semelhante, ou significado próximo. Aqui nós estamos a falar do quê? Do significado. Agora, diferindo uma das outras por certos cambiantes de significação. Quer dizer, a diferença existente entre essas certas palavras que têm um significado quase semelhante é muito mínima, ok? É uma diferença muito minúscula. No entanto, essas palavras vão ser chamadas de... Que tipo de palavras são essas? Será que são palavras parônimas? Não, não são palavras parônimas. Uma das formas que eu tenho usado para explicar aos meus estudantes como identificar ou saber o que são palavras parônimas é a partir do próprio termo, assim como em outras explicações de temas que eu tenho dado. Quando você olha para a palavra parônimas, o que você percebe? O termo parônimas, ele te remete a parecer, ok? Parônimas, ele deve te remeter a parecer, parecer igual, ou parece mesmo nome. Porque, etimologicamente, o termo nimas, neste caso onimais, significa nome, ok? Etimologicamente. Então, aqui nós estamos a dizer o seguinte: palavras parônimas são aquelas que parecem iguais. Parecer igual não é ser igual. Atenção, não confunda com esta explicação ou este conceito de ou quase semelhante. Quase semelhante e algo que parece igual são coisas diferentes. Quando é quase semelhante é porque existem algumas semelhanças. Só não é, diríamos, não é igual a 100%. Enquanto que palavras que parecem iguais, elas não são iguais. Não existe nenhuma percentagem de serem iguais. Só parecem iguais. Gêmeos não são pessoas iguais, são pessoas totalmente diferentes. Mas eles vão parecer iguais. Não sei se entendemos aí a essência. Tudo bem, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. A palavra cumprimento e a palavra comprimento são palavras totalmente diferentes e ambas as palavras existem na língua portuguesa. Cumprimento é uma coisa, comprimento é outra coisa. A diferença existente entre essas duas palavras é porque na palavra comprimento escrevemos-la com a letra U e na palavra comprimento escrevemos a mesma com a letra O, ok? Um outro último exemplo, para não ter que dar aqui muitos exemplos, temos a palavra cavaleiro e temos a palavra cavalheiro. Essas são palavras completamente diferentes. São palavras 100% diferentes, mas essas palavras parecem iguais. Cavaleiro e cavalheiro parecem palavras iguais. O que seria cavaleiro? Cavaleiro seria alguém que anda a cavalo e cavalheiro seria uma pessoa gentil, ok? Então, a diferença existente entre essas duas palavras é porque na palavra cavalheiro temos a letra H e na palavra cavaleiro não temos a letra H. A pronúncia também é completamente diferente. Veja que essas palavras são diferentes tanto na pronúncia, quanto na escrita e quanto no significado. Essas palavras são 100% diferentes, mas elas parecem iguais. Palavras antônimas são palavras diferentes, são palavras contrastantes, são palavras opostas. O mesmo que eu dizer o seguinte, lindo, eu dizer o seguinte, feio. São palavras totalmente diferentes, ok? São palavras opostas essas, ok? Palavras homógrafas, como de nos sugere, são palavras que possuem a mesma escrita,
mas o significado é completamente diferente. Exemplos de palavras homógrafas. Nós temos aqui a palavra canto e aqui nós temos a palavra canto. Veja que essas palavras, elas possuem a mesma escrita, mas são palavras diferentes. São palavras diferentes, sim. Percebemos a diferença muitas das vezes por causa do contexto. Como assim? A primeira palavra eu posso dizer eu canto muito bem. A segunda palavra eu posso dizer o canto da escola é perfeito. Então, aqui nós estamos a falar de canto da escola ou de um lugar ou de uma superfície e aqui nós estamos a falar do canto do verbo cantar, ok? Então, são palavras homógrafas que possuem a mesma escrita, mas o significado é completamente diferente, ok? Depois temos a linha C, que é a linha devidamente correta, palavras sinônimas. Palavras sinônimas são certamente palavras que têm mesmo significado ou quase semelhante e a diferença existente entre os mesmos pode ser uma diferença de cambiantes. Terminamos aqui a nossa resolução na questão do número 60. Sem se esquecer de deixar o seu gostei no presente vídeo, inscrever-se no nosso canal, seguir a nossa página oficial no Facebook, ativar o sino de notificações para que você seja o primeiro a ser notificado a cada novo vídeo. Convido assim, ilustre estudante, a fazer parte da Apple, ou seja, fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. O acesso é totalmente gratuito. O link da comunidade estará em anexo na descrição do vídeo. Não se esqueça que a melhor dica de estudo é começar a estudar. Foi. Até a próxima resolução.